Mas o ginásio, veja, uma professora de história vai me abrindo os horizontes do mundo. E a partir dali eu vou devagar e com uma espécie de círculo natural que a gente formou de pessoas, de jovens que queriam entender o mundo. Cito Pedro Oliveira, por exemplo, que hoje é do PCdoB, até hoje é uma figura importante do PCdoB, mas ali éramos nós. E não éramos AP ainda, era um primeiro núcleo, ele tinha uma namorada lá que era do CPF, ele morava em Santana, o Pedro, e aí a gente foi constituindo um núcleo, Pedro Oliveira. Depois ele foi chefe de arte da Veja, o Pedro. E aí nós fomos, o mundo foi se abrindo, a leitura da História da Riqueza do Homem, que é um livro extraordinário, do Léo Huberman. A partir dali, o mundo como que... O Léo Huberman foi uma espécie de estrada de Damasco para mim, quer dizer, abriu-se o mundo, né? E ali foi meu aporte definitivo numa perspectiva materialista, não mais uma perspectiva religiosa. O que não me afastou, e mais tarde isso vai ser muito mais forte, de tantas crenças religiosas, né? Da Igreja Católica com muita força, do candomblé aqui na Bahia com muita força, dos presbiterianos, de tantos que cumpriram um papel muito significativo durante a ditadura, sobretudo de retaguarda, de apoio, aí sim de redes que iam se constituindo como retaguarda nossa, né? E ali no Jaçanã a minha consciência se acelera do ponto de vista da compreensão materialista do mundo, da compreensão da história do mundo, da compreensão da luta de classes e de uma compreensão marxista do mundo. É ali que ela começa a ganhar corpo. Nada muito pretensioso ao dizer isso, nada que significasse um entendimento amplo, uma compreensão ampla do marxismo, nada disso. Os primeiros passos, até porque para chegar à AP, porque logo a AP aproximou-se de nós, deste círculo a que estou me referindo, já era a AP marxista, não era a AP com marcas religiosas mais, já era uma AP se aproximando do maoísmo, né? Mas a AP nos levava a ter que ler alguns textos fundamentais, como O que Fazer, do Lenin, como do Socialismo Utópico ao Científico, alguns textos marxistas que a gente tinha que ler, então fomos nos apropriando, eu diria, dos rudimentos do marxismo, né? Mas a partir dali eu assumi a perspectiva da revolução, né? E a revolução, eu costumo dizer, é uma amante muito exigente. Ela lhe toma e não tem mais conversa. Ou você segue com ela, ou então saia, porque não dá para ficar com meio termo, ter outra amante e tal, não dá certo. É com ela e acabou. E se a paixão for muito grande, você nunca vai deixar, né? Tem isso, você vai morrer com ela, né? Isso foi em que ano? Isso foi em 1968. 1968. A partir do início de 68, eu mergulhei de cabeça na Revolução. E é nesse mesmo ano que eu, no final, já caio na clandestinidade. Nesse mesmo ano, né? Quando teve o golpe, você já estava... O golpe, você fala o ato 5? Não, em 64. Não, em 64 eu estava um bobão, um sujeito que não acompanhava, que o golpe passa batido, né? Naquele momento, em 1964, era meu segundo ano de ginásio, eu ainda, porque eu não era
como vocês viram com a minha trajetória, eu não fora um sujeito que tivesse leituras e tivesse uma família que lhe orientasse politicamente. Tudo isso foi uma chegada lenta. Falei da professora de história que me abriu o mundo. Eu não tinha uma sólida formação cultural. Eu digo isso e lembro da família, por exemplo, do Pedro Oliveira, que eu me referi aqui, que foi um cara essencial para a constituição daquele círculo primeiro lá. O Pedro tinha uma família toda intelectualizada, ele morava na Zuquim, na Doutor Zuquim, ali em Santana. Se vocês conhecem São Paulo, sabe. Acho que era 449 o número até. Era uma casa que acolhia todo mundo. O pai era de esquerda, a mãe, Ada Oliveira, que foi uma pessoa essencial na luta lá, que morreu bestamente assim, caiu de um ônibus, mas era uma mulher extraordinária. Era a mãe do Gorky, que eu chamo, a Ada, né? A mãe. O pai era um publicitário famoso e muito progressista. Tinha o Pedro, que era um sujeito lido, e era aí sim, era um lugar como minha casa hoje, livro para tudo quanto é lado. Eu já ando sendo expulso pelos livros, eu acho que vou ter que mudar de casa para caber os livros, não me caber, né? E tem uma briga constante, porque eu atrapalho a casa, eu sou um sujeito que não prezo, né, pela beleza e tal. Minha mulher às vezes reclama, mas o que eu vou fazer? E aí então eu mergulhei de cabeça, né? Só uma coisa, a aproximação com a AP saiu antes, mais ou menos. Ela se dá no início de 68, bem início de 68. Porque ela descobre a gente. A AP descobre a gente. E tem uma história curiosa nisso. Eu tenho que encontrar o Adura. Adura era um dirigente da AP, fazia medicina. Para nós já era veterano. Provavelmente ele tem a mesma idade minha, mas essas coisas depende do que você está fazendo. Nós estamos terminando o curso ginasial, ele já estava na medicina, então era um dirigente e recrutou a gente. E recrutar não era pouca coisa, não. O dirigente que ele recruta é um cara extremamente importante, né? E ele chegou lá, como ele chegou, eu não tenho todas as informações, talvez um dia, conversando com o Pedro, eu vá saber, talvez tenha sido ele que provocou e tal. Tem um livro agora que está no prelo, chamado O Cão Morde à Noite, que eu vou contar tudo isso. Mas ele ainda vai ser pela editora da UFBA, ainda está finalizando. Finalizando já não tem mais nada a ver, está finalizando mesmo. O Adura nos recrutou, nós embarcamos, porque meu ritual de iniciação foi no 1º de maio, no seguinte sentido. Já era uma célula no Jaçanã da AP que iria para o 1º de maio, orientada já para aquele embate que todo mundo sabe, conhece. A história do 1º de maio já tem várias publicações e tal, o de 68, quando o Sodré é apedrejado e tudo aquilo que se sabe. Mas nós éramos orientados como militantes para ir para a linha de frente. Sabíamos que ia ter soldados de metralhadora e tudo, para a gente encostar nas metralhadoras, a orientação era essa, e quando fosse o assalto, para a gente virar os caras, tomar metralhadora, o que desse. Bom, hoje a gente diz, mas vocês eram loucos, né? Bom, se não fôssemos, não estávamos naquela luta ali, né? Não aconteceu isso, não. Mas a história do 1º de maio, vocês sabem, o Lamarca foi para lá com os soldados, mas orientou que eles não podiam entrar e tudo. Tem toda uma história extraordinária. Para mim foi aquela tomada do palanque, a expulsão da Pelegada, a expulsão do Abreu Sodré do palanque, eles correndo para a igreja. Aquilo foi para mim era como se a Revolução estivesse ocorrendo. E depois sair dali, ir até a República numa passeata como aquela e tal. Era uma coisa
Quando eu chego no Jaçanã, na parte da tarde, já para mim era que um outro mundo se abria, né? E aí a Revolução me tomou e disse, bom, daqui você não sai mais. E já no final de 68 eu estava na clandestinidade.